manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca faltarão. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca faltarão. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Boa noite a todos, e a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Estamos hoje no nosso terceiro dia do jejum de Daniel, e espero que todos estejam bem, todos com firme propósito de estar se consagrando a Deus, vivenciando um período muito importante da sua vida, porque a gente para fazer tantas coisas, mas quando nós paramos para fazer um compromisso como esse, afinal de contas, são 21 dias. Esse é o terceiro, quer dizer, já não são mais 21, né? Já estamos no terceiro, vencendo o terceiro. Então, desde já, eu quero agradecer aí a presença de todos aqui, o Fabrício, a Wanda, a Cláudia, a Diana Mello, a Mara Danilon, a Catarina Augusta, a Leonilda Vitor, a Elisandra Costa, a Dani Arantes, a Liliane Leite, a Suzana Antônio, a Evelyn Carolina, a Joyce Camila, o Fábio Souza e a Edna Fernandes. Meus amados, minhas amadas do Senhor, uma boa noite. Hoje estamos então, espero que vocês realmente estejam conseguindo ir tranquilos nesse nosso período de consagração. Não sei se já deu para sentir falta de alguma coisa, mas agora o foco é outro. O foco é espiritual e eu creio que é um tempo muito importante na vida de cada um de nós. E nós vamos continuar compartilhando nas nossas orações, aqueles que, como eu sempre tenho dito aqui, né? Aqueles que depois, no momento, não podem estar presentes, daí ao vivo, que possam estar assistindo a live, recebendo a oração, acompanhando todo o nosso mover. Então é um desafio, né? É um desafio muito importante na vida de cada um, todos assinaram, vamos dizer assim, um compromisso com Deus, um compromisso com Cristo. Nós vamos nos consagrar, cada um com os seus pedidos, com as suas intenções, naquilo que está sendo focado. Então nós vamos partir nesse momento para estarmos na palavra do Senhor. Hoje nós vamos estar compartilhando com vocês os 5 passos para você receber a libertação.
No Evangelho de João, no capítulo 8, versículos 31 a 32 e o versículo 36, nós lemos assim: Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando nós falamos de libertação, a gente sempre pensa nos ímpios. Aquelas pessoas que não conhecem a Cristo. Mas, infelizmente, isso não é verdade. Muitos cristãos dentro de igrejas precisam de libertação. São pessoas cheias de pecados, inclusive pastores, gente com a vida amarrada em todo sentido, até no sentido espiritual, até a vida espiritual é difícil, vivem envolvidos em confusão, muitos até precisam ficar fugindo de um lugar para outro. O que acontece? É que o evangelho hoje pregado, em boa parte da cristandade nas igrejas, ele não é o evangelho do reino de Deus, do senhorio de Jesus Cristo, que mandou fazer discípulos. Muitas vezes é uma mensagem apenas de autoajudas e revelações com confissão positiva para agradar ouvintes, shows, entretenimento, música e diversão. Então, a maioria das pessoas vive uma vida comum, uma vida igual a de qualquer outra pessoa. A diferença apenas é o compromisso do domingo, que um vai para um lugar e o dito cristão vai para alguma congregação. E que sinais eu preciso ver? Não vamos perder muito tempo com tudo, mas podemos colocar aqui: basta ver os namoros com pecados sexuais dentro da igreja, situações de pedofilia, mesmo que em vídeos nas redes sociais, homossexualismo, né, homem com homem, lesbianismo, mulher com mulher dentro da própria igreja, adultérios, divórcios de segundos e terceiros casamentos, todos de maneira de envolvendo adultérios e envolvendo pecados sexuais, casamentos com escândalos sexuais, cristãos envolvidos em crime, na polícia, na política, cristãos que bebem, que fumam, que usam drogas, são escravos de todo tipo de pecado, com pensamentos maliciosos de impureza sexual, muitas vezes até mesmo dentro do culto, cristãos que não conseguem ter uma vida de oração, que não conseguem, não suportam o ensinamento da palavra de Deus, aquele sujeito que fica desassossegado, sai de um lado para outro, não consegue se concentrar e recepcionar a palavra do Senhor. Cristãos mentirosos, simplesmente são viciados na mentira, mentem nos negócios, mentem no casamento, mentem na igreja, simplesmente isso. Cristãos nervosos, irritados, tendo sempre explosões de raiva, você nunca sabe quando está calmo, quando não está. Cristãos que murmuram e reclamam o dia todo, todo dia. Cristãos com pensamentos perturbadores, de fazer uma bobagem, pegar uma arma, pular de algum lugar. Cristãos cuja vida espiritual está amarrada. Dão um passo para frente para seguir no Senhor, mas logo dão 2 passos para trás e não conseguem amadurecimento espiritual. Famílias que tinham tudo para ser felizes, mas não conseguem. Gente que vive com inveja de outros, às vezes fala, às vezes não fala. Gente que não consegue parar de xingar e falar palavrões em momentos de crise nervosa. Estou falando aqui de cristãos. Gente que sente pontada no corpo, partes do corpo, parece que adormece do nada, já fizeram exames e não tem doença física. Seu dinheiro some e não dá para o mês, não consegue pagar as dívidas. E muitas dívidas se acumulam e são antigas. O casal briga por qualquer motivo. Discussões, palavrões, xingamentos, ofensas. O lar vive um inferno de ofensas. Vida amarrada sem resultado, você desanimado e sempre pensando em fazer alguma coisa errada. Traições no casamento. Prejuízos, sonhos estranhos, pesadelos, acorda no meio da madrugada, perde o sono, não tem explicação. No casamento, o homem ou a mulher tem um ciúme doentio, parece uma doença que sufoca. O ambiente muitas vezes na casa é ruim, sem paz. Se você é solteiro, vive sempre se envolvendo com pessoa errada, sua vida sentimental é cheia de frustração e decepção, como foi a vida de Sansão, por exemplo. O seu negócio tinha tudo para dar certo, mas as coisas parecem que não estão bem. Em muitos momentos aparece problema de todos os lados, um atrás do outro. A sua mente fica atrapalhada, desanimada. E estar servindo a Deus já é
um peso, um sufoco para você. Você desconfia, tem o pressentimento que até fizeram um trabalho de macumba para você. Magia negra, alguma coisa assim. Famílias que não param em igreja. Ora estão, ora não estão. Pessoas que não conseguem parar no emprego. Quando parece que está tudo bem, surge um problema e precisa sair dali. Maridos que na infância cometia pecado de sodomia com gays e animais e agora pretende fazer com a esposa e vira aquele barraco dentro do lar. Mulheres que ficaram grávidas solteiras, se casaram com outro homem que até rejeita o seu filho. Mulheres que ficaram grávidas e tiveram filhos de vários homens e não se casaram com nenhum deles. Adolescentes que ficaram grávidas no namoro. Mulheres que, quando solteiras, tiveram uma vida de muitos parceiros sexuais com outros homens e hoje a sua vida sentimental vive momentos ruins, solitários, de frustração e decepção. Homens que, quando solteiros, tiveram uma vida de muitos parceiras sexuais com outras mulheres, até mesmo indo nas famosas casas das mulheres. E hoje a sua vida sentimental vive momentos muito ruins e conturbados. Mulheres que viveram e se prostituíram nas chamadas casas de mulheres. Quem participou direto ou indiretamente de passes com guia, entidades, em terreiros e trabalhos de macumba, leitura da sorte com cartomante, horóscopos, benzedoras, homem que traiu a sua esposa, mulher que traiu o seu marido. Você tem o desejo de morrer, se sente triste, melancólico, complexo de culpa, acha que tudo é culpa sua. Certos problemas dos seus antepassados e pessoas da família se repetem uns nos outros. Sofre com ansiedade e depressão. Sofre com indecisão. Por fazer escolhas erradas, nós teremos uma palavra sobre escolhas erradas. Já provocou aborto, consultou benzedeira. Empresas e negócios amarrados. Sofre com gente invejosa. Família que tem gente que se matou ou que tentou se matar. A família vive em pé de guerra, toda hora discutindo, brigas entre os membros da família. A sua família tem um membro que é desperdiçador. Por causa dele, toda a família acaba ficando endividada. Dor de cabeça constante, sem aparente explicação médica. Insônia constante, dorme à base de remédio. Você tem dó de si mesmo. Você foi amante de alguém ou teve amante. As portas não se abrem para você, está tudo trancado. E por aí vai. Você é avarento, não dá R$1 no reino de Deus. Se diz cristão e vende bebida alcoólica, vende cigarro. Se diz cristão e faz jogo do bicho, bingo, mega sena. 5 passos para a libertação. O primeiro é confessar os seus pecados. Aliás, como nós colocamos na palavra de ontem, né, na oração, o primeiro passo nosso é confessar os pecados. 1 João de 1, capítulo 1, versículos 8 ou 10, nós temos assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Confessar. Palavra homologia em grego quer dizer concordar, declarar, reconhecer, professar publicamente. Dizer apenas eu sinto muito, eu peço desculpa, não basta. Primeiro você precisa reconhecer a necessidade de receber libertação. No Salmo 51, versículo 3, Davi diz: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. O orgulho e a arrogância não pode te impedir. O orgulho é a vaidade pessoal. A arrogância ou soberba é o conceito elevado de si mesmo. Você se acha melhor que os outros. Aí depois você confessa os seus pecados. Vamos dar um exemplo. Um pai vê um filho tacando uma pedra no carro do vizinho. Foi você quem atirou uma pedra no carro do vizinho, Daniel? Por favor, papai, me desculpe. O garoto não confessou seu erro enquanto não concordar com o pai e dizer: papai, eu atirei uma pedra no carro do vizinho porque estava com raiva dele. E isso é errado. Ele confessa. Quando você peca, se sente triste e até mesmo você conta para Deus que você está triste, é tudo muito bonito, mas não é confissão de pecados. Confessar pecados é quando você diz a Deus: pai, eu alimentei um pensamento malicioso, maldoso, de vingança. Eu sei que é pecado, eu sei que o pecado me separa do Senhor.
Porque a tua palavra nos diz em Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Confessar pecados é quando você diz a Deus, Pai, eu tratei a minha esposa, o meu marido, o meu pastor, enfim, um parente, de modo grosseiro esta noite, e isso está errado diante de ti. Confessar os pecados é reconhecer a necessidade de libertação, que é o primeiro dos 5 passos para receber a libertação. Satanás vai encher seu orgulho como uma bexiga com ar, para você manifestar arrogância e dificultar reconhecer que precisa de libertação, que é necessário confessar os seus pecados. O diabo vai tentar te convencer que não é mais necessário, ou que já é tarde demais para você confessar pecado, afinal você já está em Cristo, já está perdoado, não precisa fazer mais nada. E com esse sofisma, que no sentido mais simplesinho da palavra, na explicação, é uma mentira que parece verdade, que na verdade são fisiologismos, né? Ideias e pensamentos, elas contêm um pequeno pedaço da verdade e distorce ela. Ele está conseguindo ter milhões de cristãos e pastores em pecado oculto. Na igreja de Atos, os discípulos não deixaram o orgulho e a arrogância impedir que confessasses os seus pecados. Nós lemos em Atos 19, 18, 20. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos, calculados os seus preços. Achou-se que montavam a 50 mil denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. 50 mil denários, literalmente 52 mil pratas, é o equivalente ao trabalho bem pago de um homem por 130 anos. Vocês vejam que libertação que foi. Se você não reconhecer que precisa de libertação, nunca será liberto. Como o sujeito que bebe e não se sente viciado e afirma que pode parar a hora que quiser, mas nunca consegue. A sua confissão de pecado abre caminho para a expressão frutífera da santidade e da pureza de consciência diante de Deus e dos homens. Lucas escreveu em Atos 24:16 e disse, as palavras de Paulo, o nosso grande apóstolo: por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. O segundo passo para você ser liberto, bom, uma vez que já falamos da confissão, é renunciar práticas do pecado, as práticas de prazer, prazerosas. Nós lemos em Tito 2, 11 e 15 o seguinte: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Fala disso, exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Renunciar quer dizer não querer mais, é deixar por vontade própria alguma coisa. A palavra arneomai, né, quer dizer rejeitar. As palavras aqui que ele fala, concupiscências, no grego é epitúmia, significa desejo carnal intenso, apetite sexual proibido, né, luxúria, corrupção, sensualidade. A graça salvadora de Deus, ela opera na vida dos salvos. Aquele momento que você confessou Jesus Cristo como Senhor da sua vida, você foi salvo. Então a renúncia de pecado é a nossa resposta ao amor de Deus por nós. A ideia de nunca cair em qualquer pecado é inútil, pois enquanto vivemos nesse mundo, sempre vamos pecar, mas podemos evitar os pecados graves para a morte. Com a graça de Deus operando em nós e com o nosso esforço pessoal, com a ajuda do Espírito Santo, os nossos pecados deverão ser cada vez menos graves, até serem involuntários em nossa vida. Esse medo de cair em pecado será válido contra os pecados de morte, como adultério, prostituição, pecados da carne em geral, vícios de bebidas, drogas e coisas semelhantes. Tentação não é pecado. É como um passarinho voando ao redor da nossa cabeça. Só não podemos deixar que ele faça ninho em nossa cabeça, que é quando caímos em pecado e ficamos viciados em cometer tal pecado. Aí peca, volta, peca, volta. Uma vez que você fez o primeiro passo, confessou, agora o segundo passo é renunciar. Por isso a preocupação e o temor a Deus que os verdadeiros cristãos têm em não cair em pecado é libertadora. Eles ajudam a evitar o pecado como Jó se desviava do mal. Em João 16, 7, 11, Jesus diz assim: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque eu vou para meu Pai e não me vereis mais; e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado.
Quando você renuncia pecados, é resultado da operação do Espírito Santo em sua vida, te preparando para a libertação total. Aí nós vamos para o terceiro passo. O terceiro passo é fechar as 7 portas. O Senhor disse a Caim, lá em Gênesis 4:7, por que tiraste? E por que decaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo o que será aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o teu desejo, mas sobre ele deves dominar. Deus disse a Caim que o pecado está sempre à nossa porta, e esse pecado será nosso desejo de pecar, ou errar o alvo, né? A palavra no original significa pecar, pecado significa errar o alvo. Mas Deus nos ensina a dominar o pecado. Como? Fechando portas. Porque se não fecha a porta, acontece o que Deus falou para as tribos de Ruben e Gade. Caso elas não cumprissem a promessa de lutar ao lado das 10 tribos de Israel, até que eles tenham vencido os inimigos e pudessem habitar em Canaã. E se não fizerdes assim, eis que pecaste com o Senhor, e eu sabei que o vosso pecado vos há de achar, o teu pecado te acha. É o que anda acontecendo com milhares de pessoas, eles não fecham as portas do pecado, que são brechas espirituais, e o seu pecado acaba achando cada uma delas. O pecado é como um cão farejador da polícia, que fica procurando droga escondida até achar e acha. Se você não obedecer e não fechar a porta, o teu pecado vai te achar, e você vai cair em pecado várias e várias vezes. E que portas são essas que eu tenho que fechar? As 7 portas por onde o mal entra. Eu tenho um vídeo que eu falo especificamente, bem detalhado. Aqui eu vou só fazer um resumo. A primeira porta é a porta dos pensamentos. Em Efésios 2:3 nós lemos: em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da carne, da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por naturezas filhos da ira, como os outros também. Seus pensamentos podem escravizar você. Só pensar bobagens, só pensar besteiras, só pensar coisas de caráter sexual, só pensar em fazer coisas que são pecados. Eu já falei isso em outras oportunidades. Imagens geram pensamentos, pensamentos geram palavras, palavras geram ações, e ações geram resultados. Os resultados serão bons ou ruins, dependendo de como foi a plantação desse resultado. Então, isso que nós temos que estar atento. A segunda é a porta dos olhos. Jesus falou em Mateus 6:22-23. São os olhos da lâmpada, a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti haja, sejam trevas, que grandes trevas serão. O que você anda vendo, segundo Jesus, revelam se o que está dentro de você é luz ou trevas. Seus olhos podem estar vendo pornografia, podem estar vendo filmes de terror, coisas horríveis, coisas anticristãs. Os seus olhos podem estar vendo a palavra de Deus. O Salmo 101:3 nós lemos: não porei coisa má diante dos meus olhos, odeio a obra daqueles que se desviam, não se pegará a mim. A palavra má aqui, em hebraico, é Belial, o nome daquele principado caído que inclusive aparece no Novo Testamento. Literalmente o texto quer dizer: não porei coisa de Belial diante dos meus olhos. Nas redes sociais e na internet, em geral, estão poluídas com as coisas de Belial. Ele é o principado que inspirou Sodoma e Gomorra a atingir o nível de juízo de pecados, né? O que você anda vendo ultimamente? A terceira porta é a porta dos ouvidos. Em Lucas 8:8 nós lemos: e outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto a 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que você ouve e de quem você ouve te mata ou te dá vida. Se você passa tempo ouvindo músicas do mundo, das coisas que há no mundo, você vai colher destruição das coisas espirituais na sua vida, do seu caráter, na sua fala. Se você passa o tempo ouvindo músicas espirituais, ouvindo a mensagem da palavra de Deus, renova a tua fé. O que você anda ouvindo ultimamente? A quarta porta é a porta da boca. Salmo 39:1, nós lemos: eu disse, guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua. Guardarei a minha boca com um freio, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. O que você anda falando está trazendo vida para você ou está matando você a cada dia. Provérbios 18:21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama colherá do seu fruto. Se você é uma pessoa que costuma xingar e falar muitos palavrões, são invocações de demônios, são decretos de maldições. Nós teremos a oportunidade de falar sobre decretos.
Quando você xinga, por exemplo, vou dar só 2 exemplos que nós vamos passar a noite falando sobre eles, para vocês terem uma ideia. Os 2 palavrões mais comuns na boca das pessoas, inclusive de cristão. O filho da prostituta, lá naquela palavra de 4 letras. É nome de uma deusa romana, associado na Umbanda a várias pombagiras, a uma falange de pombagiras. Você invoca um demônio que promove desvios sexuais, ele promove adultério, lesbianismo e gays, né, o homossexualismo. E atua nos órgãos sexuais. Então, quando alguém te xinga, ou você mesmo xinga, deve dizer, sai Satanás, está quebrado em nome de Jesus. Não aceitar, porque você está invocando o demônio. Quando você usa aquele palavrão que vem de Lázaro, né, que significa cheio de lepra, hoje ancenias, você invoca Omulu, um demônio que invoca doenças, pestes e chagas. Sai Satanás, está quebrado em nome de Jesus, não aceite isso e não pronuncie isso. Se da sua boca, então você deve ter ideia que cada palavrão que você fala, você está invocando algum tipo de demônio para dentro da tua casa. Se da sua boca saem mentiras, palavras de inveja, de reclamação todo dia, todo momento, é isso que você vai ter. É isso que ele vai ter. Aqui tem a porta do coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Provérbios 4, 23. Essa é a porta principal por onde o mal entra em nossa vida e muitas vezes nem percebemos. Inveja, mágoa, ressentimento, falta de perdão, desejos proibidos, adultérios, todo tipo de mal. É por isso que o diabo costuma arrancar a mensagem da pregação, para que as pessoas não escutem. Atrapalha você, te distrai na pregação. Lucas 8, 12, Jesus disse assim, a que caiu à beira do caminho são os que a ouviram. Venha a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. Então isso está aí. O que você tem guardado no seu coração? O que está guardando? A mensagem, o amor. A 6ª porta é a porta das mãos, que falam das suas escolhas. Mateus 18, 8, nós demos assim, portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o. E atira-o para longe de ti, melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo as 2 mãos ou os 2 pés, seres lançado no fogo eterno. Em Mateus 5,30 ele diz, e se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. São as suas escolhas, é o que você faz. Você deve estar reclamando com Deus. Por que isso está acontecendo comigo, Senhor? Eu oro todos os dias, jejuo, dou dízimo, dou oferta. Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo? Existem 10 princípios que eu vou resumir aqui, nós temos uma mensagem sobre isso, e nós vamos falar um pouco sobre esse tema. 10 princípios sobre as escolhas. Primeiro, você é livre para fazer a escolha que quiser, mas as consequências são obrigatórias. Segundo, você é o único responsável por suas escolhas. Terceiro, sua vida depende das suas escolhas. Quarto, você sofre hoje o resultado das suas escolhas no passado. Quinto, seu futuro está nas mãos das escolhas que você fizer hoje. Sexto, não é falta de sorte sua, são as suas escolhas erradas. 7, não é azar seu, são as suas escolhas erradas. 8, a vida é moldada pelas escolhas, então faça a escolha certa. 9, o seu problema é como você faz as suas escolhas. E 10º, não seja ignorante, aprenda a fazer a escolha certa. Terá um momento que nós vamos falar sobre isso. E a última porta é a porta dos pés, é por onde você anda. Provérbios 4, 26, 27, ele fala, pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. Onde você costuma ir? Andar? Passear? Quais são os seus locais preferidos? Eles podem te fazer cair nas drogas, nas bebidas alcoólicas, na prostituição, no crime, em todo tipo de pecado. Mas eles também podem te afastar dos compromissos com o Senhor, do culto, do discipulado, da ceia do Senhor, de ouvir a mensagem da palavra. Então, esse é um bom exemplo de escolhas que fazemos. Então, aí faz com que a gente esteja assim. O quarto passo é renovar a sua mente. A mente é o campo principal da batalha dos filhos de Deus. Em Romanos 7,15 nós lemos, o apóstolo Paulo nos ensina, porque eu nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. É uma batalha. E ele diz, é em nossa mente que se decide a vitória ou a derrota. No versículo 17 ele fala, nesse caso quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Então, se o pecado reina, você vai fazer a vontade dele, a derrota. Todo ser humano nasce em pecado. É errada aquela ideia de dizer, criança não tem pecado, bebês não tem pecado. Não, Salmo 51,5 diz, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. É em nossa mente que se decide santidade ou pecado, porque o ser humano já nasce com pecado.
Romanos 7,19, Paulo diz, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. E é em nossa mente que decide libertação ou escravidão. Em Romanos 7,20 ele vai continuando. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Essa luta na nossa mente, o apóstolo Paulo definiu muito bem no versículo 21. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. E aí ele aponta para o lance e lança o desafio. Aponta para Cristo, Romanos 12:2. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A mente consciente, essa que você está usando agora para prestar atenção no que eu estou falando, ela controla 5% do nosso cérebro. A mente inconsciente controla 95%. O cérebro humano tem 70 mil pensamentos por dia e nós fazemos a média de 30 mil escolhas por dia. Então é muito importante que você esteja aprendendo e colocando em prática isso que eu estou falando, porque é isso que vai melhorar a sua vida. Pode dizer aí comigo, eu creio que eu sou o melhor de Deus para essa geração, porque é assim que você vai fazer a diferença aonde quer que você esteja. É assim que você vai estar na presença de Deus. E por último, tomando posse da libertação. O que liberta? O conhecimento ou a verdade? Esse é um texto, né? Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes da minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esse é um texto da Escritura que é entendido de forma errada, ensinado de forma errada, e por isso as pessoas creem de forma errada. O que realmente Jesus quis dizer? Aqui o original grego vai nos ajudar muito. A palavra permanecer aí, meno, em grego, quer dizer permanecer no sentido de perseverar, nunca desistir. Conhecereis, o verbo aí é ginoseko, que quer dizer, é uma expressão idiomática judaica que foi passada para o grego, que significava a relação sexual entre o marido e a mulher. A ideia é ter intimidade, muita intimidade. Então, ele fala de um conhecimento gerado pela intimidade. É você conhecer o caráter de alguém. A verdade aí, a leitia, em grego, quer dizer a revelação trazida de Deus através por Cristo. É a verdade que é a palavra de Deus. E ele fala de libertar. Essa palavra, eliutero, quer dizer tornar livre. Livre do pecado, do diabo, libertar do poder do castigo. É a nossa vitória da redenção, libertar dos domínios do pecado, né? O sentido literal das palavras, exato de Jesus se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, ele está falando de discipulado, e terão conhecimento gerado pela intimidade com a verdade, e a verdade vos libertará. Então quem é que liberta? É o conhecimento gerado pela verdade. Essa intimidade faz com que a verdade venha te libertar. Então não é qualquer verdade, não é apenas o conhecimento intelectual, é o conhecimento gerado pela intimidade com a verdade. Quando você tem o conhecimento gerado pela intimidade, então a gente aprende exatamente isso, quando Jesus fala em João 17, santifica-os na tua palavra, na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então a gente poderia fazer uma analogia com quem tem medo de água. Quem não sabe nadar, tem medo de entrar na piscina, no mar, no rio, mas aí ele resolve aprender, vamos dizer, entra numa escola de natação. Com o treinamento, o seu conhecimento sobre nadar é gerado pela intimidade que ele vai tendo dentro da água. E ele aprende a verdade sobre nadar, que liberta a pessoa do medo de nadar e o medo da água. A mesma coisa com dirigir. Quem não sabe dirigir tem medo de pegar um carro, andar na cidade, no meio de um trânsito movimentado, dirigir à noite. Quando começa a dirigir, o carro afoga toda hora, sem contar que a pessoa vive errando as marchas, mesmo olhando para o câmbio. Mas aí a pessoa resolve aprender a dirigir entrando numa autoescola, vamos dizer assim. Para exemplificar, aos poucos o seu conhecimento sobre direção é gerado pela intimidade que ele vai tendo com o veículo. E especialmente depois que ele passa na prova e obtém a sua CNH. Então ele aprende a verdade sobre a direção que liberta do medo de pegar o veículo. Então esse conhecimento gerado pela intimidade que faz isso. Então os 5 passos para a libertação total é confessar os seus pecados, renunciar às práticas prazerosas do pecado, fechar as 7 portas, renovar a sua mente e tomar posse da libertação. E você tem que fechar 7 portas. Porta dos pensamentos, porta dos olhos, porta dos ouvidos, porta da boca, do coração, das mãos e dos pés. Muito bem. E passamos então, nesse exato momento, dito isto, entregue esta palavra, passamos então
a palavra da oração por cada um. Colocando diante de Deus, agradeço aí todos os demais que entraram aí. Então veja bem, se você crê que vai ser o melhor de Deus para essa geração, você tem que andar de acordo com a palavra do Senhor. E nós vamos fazer a oração da fé pela vida dos irmãos e depois nós vamos estar orando os decretos. Pai Celestial, quero apresentar a Ti agora o nome de cada um dos 45 intercessores e intercessoras que estão nesse jejum de oração, o jejum de Daniel. Abraão Rodrigues da Silva, Alberto Rodrigues da Silva, Arnaldo Rodrigues da Silva, Auris Moreira, Bruna Toniza Galon, Catarina Rodrigues da Silva, Cícero Wilson Vitor de Jesus, Cláudia de Paula da Silva, Claudineia de Lima Garcia, Claudineia de Paula, Cleusa Francisco Damasceno, Daniele Damasceno Marantes, Diana Batista Araújo Melo, Diana Melo Ferreira, Edna Fernandes de Jesus, Elisângela Liliane Souza Leite, Elismara de Souza, Everton Fabiano de Souza, Fabrício Galon, Gilmara de Jesus Oliveira, Giovana Damasceno, Gisele Rodrigues da Silva Pisani, Elisandra da Costa, Gislane Lima, Ilza Toniza, Ivone Negrini, Geuciano Pereira da Silva, Jonathan William da Silva Rocha, Joyce Camila Oliveira Souza, Leide Daiane Queiroz Coutinho, Leonilda dos Reis Vitor, Luciene Carvalho, Magali Rondina, Mara Lúcia Danelon Miliani, Maria José dos Santos Silva, Maria Lucia de Jesus Rosendo, Maria Rita de Paula Moreira, Maulo Ângelo Andreotti, Neide Vieira de Souza, Renata Placidelli Araújo, Sérgio Francisco de Melo, Silvia Marçal, Suzana da Silva Antônio, Suzana Rodrigues da Silva, Wanda Maria Rodrigues da Silva Gonçalves e William Ferreira da Silva. Glória a Deus. E é importante nós vermos e vamos fazer os decretos. E eu quero que você confirme aí também. Diga aí que decretado está e assim será em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos profetizar. E vamos levantar as 7 bênçãos, os 7 decretos. Primeiro, que a tua casa seja uma morada do Altíssimo e bom Senhor. E por isso ele seja um lugar de paz, harmonia, alegria e amor. Como diz a palavra, na casa do justo há um grande tesouro. Decretado está, e assim será em nome do Senhor Jesus Cristo. Segundo, que a tua casa seja um lugar onde cada membro da família sirva a Deus de coração e mente e desfrute dessa bênção, nas tendas do justo, a voz de júbilo e de salvação. Decretado está, e assim será em nome do Senhor Jesus Cristo. Terceiro, que a tua casa seja um lugar onde todos tenham fome de conhecer, obedecer e viver pela palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Decretado está, e assim será em nome do Senhor Jesus Cristo. Quarto, que você colha na tua casa todo o esforço do teu trabalho, com abundância e prosperidade para o sustento e bem-estar da tua família, na promessa de com medida recalcada, sacudida, transbordante e generosamente vos darão. Decretado está, e assim será em nome do Senhor Jesus Cristo. Quinto, que você tenha prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma e sobre a tua família. Decretado está, assim será em nome do Senhor Jesus Cristo. Sexto, em nome de Jesus Cristo, eu coloco sobre a tua vida a promessa de Gênesis 12:3, na revelação de Gálatas 4:22-31. Serão benditas todas as famílias da terra, aqueles que creem na promessa de Deus, porque somos filhos da promessa como Isaac, Romanos 4:16. Decretado está, e assim será em nome do Senhor Jesus Cristo. E sétimo, que pela graça você fique firme na promessa e que ela seja o foco da tua fé e emuná, como a que teve Abraão. A bênção de Abraão está sobre você, conforme Gálatas 3:29. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Decretado está, e assim será em nome do Senhor Jesus Cristo. Também quero aproveitar aqui para dar o nosso primeiro testemunho do jejum de Daniel. Eu disse que a única coisa que eu cobro de vocês é o testemunho. A irmã Mara Danelon, então, ela mandou para mim a mensagem dizendo que ontem ela pediu a Deus que o benefício dela fosse mantido pelo INSS e nem fosse necessário ser presencial. E ela que tem enfrentado muitas lutas pessoais. Então Deus atendeu a oração. A advogada fez ontem o pedido de prorrogação e hoje já veio a liberação desse pedido. É um milagre sobrenatural, né? A mulher entrou ontem e hoje já veio a resposta da noite para o dia, assim. Então é nada como
estarmos em oração. Então essa é a finalidade de nós estamos aqui, né? Deus seja louvado por essa grande bênção na vida da irmã Mara. Todos nós nos alegramos e nos regozijamos porque é uma vitória. Um de nós já sendo abençoado motiva a todos e nós ficamos felizes porque o nosso trabalho é esse aí, é intercedermos, orarmos pelos outros e ver as bênçãos na vida de cada irmão. Então que Deus seja louvado por essa vitória. Glorificado e louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E quero ver mais testemunhos, se Deus quiser, o próximo pode ser você, amém? Eu quero também fazer uma oração aqui, aproveitando, antes de dar a bênção final, agradecendo a todos mais que entraram aí, né? Deixa eu ver aqui, Cássio Renan, Claudineia Paula, Edna Fernandes, Gisele Rodrigues, Elisandra Costa, Fábio Souza, Joyce Camila. Muito obrigado a todos vocês. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Willow 13, Maria Lucier, Mara Souza, Neide Souza, Diana Araújo Melo. Acho que foi a outra Diana que eu falei anteriormente, né? Amém. A Diana Melo, isso. Muito bem. Deixa eu fazer essa oração final aqui, sentir de orar por essas causas. Pai Celestial, eu quero fazer uma oração agora por esses 10 pedidos aqui. Por todas as pessoas que estão enfrentando situações difíceis no seu casamento, conflitos, contendas. Por todas as pessoas que estão enfrentando portas fechadas, tudo que vai, nada dá certo. Pelas pessoas que estão enfrentando dificuldades financeiras para honrar seus compromissos, dívidas, boletos. Pelas pessoas que estão no hospital e vão fazer uma cirurgia, estão com medo. Pelas pessoas que estão aguardando vaga para um hospital para fazer exame. Aquele que foi desenganado pelos médicos com uma notícia terrível. Aquele que está aguardando, aquela que está aguardando na justiça a sua aposentadoria, o seu benefício do INSS e as coisas não saíram. Para aquele que precisa de um milagre, meu Deus. Aquele que perdeu a fé na vida e pensa em se suicidar, em tirar a sua própria vida. E aquele que acha que o seu casamento não tem mais jeito. Ó Deus, eu oro, apresento essas vidas agora diante de Ti, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Teu Espírito Santo esteja operando na vida dele e na vida dela, e a todos quantos o Senhor designar chegar a esta oração, que receba a bênção, que receba a libertação, porque a palavra desta noite fala de libertação. Haja libertação na vida de cada um, em nome de Jesus Cristo, para a Tua glória, meu Pai. Eu Te agradeço e Te louvo, e já glorifico o Teu nome, porque eu creio que essas pessoas, ó Senhor, aonde quer que estejam, aonde quer que vão, recebendo esta oração da fé, Senhor, é porque o Senhor tem o propósito de haver a libertação, a vitória em suas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Espero que todos tenham entendido bem a mensagem. Qualquer coisa vocês poderão depois estar ouvindo novamente. Controlando então pensamento, os olhos, ouvidos, a boca, né? Nada, cristão fala palavrão, fim da picada, mas enfim, tirando tudo isso, né? As mãos, as suas escolhas, os pés, guardando o coração, todas as 7 portas do ser humano estando completamente fechadas para o mal, abertas para a palavra do Senhor. Então eu quero que você agora aí, pensa lá no seu lar, coloca a mão no coração e receba essa bênção sobre a sua vida, sobre o seu filho, sobre a sua filha, sobre o seu trabalho, o seu escritório, a bênção do Senhor. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus. E a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós encerramos hoje o nosso 3º dia do jejum de Daniel. Como eu disse no começo, espero que todos estejam bem, com tranquilidade, vencendo aí, os coraçõezinhos subindo ali. Muito obrigado a vocês, né? Hoje estão um bom grupo de pessoas, de irmãos aí, que Deus seja louvado pela tua vida, muito obrigado. Você tem uma semana ainda, temos ainda uma boa parte da semana, que Deus esteja abençoando a sua vida, a sua família, o seu trabalho, o seu escritório, a sua empresa, o seu negócio, em tudo na sua vida espiritual. E eu quero ver, ontem nós lançamos um desafio, vamos ver até o final, quem vai me dar o testemunho também de alcançar a graça de separar, pelo menos uma vez, nesse tempo de jejum, 1 hora na madrugada para orar para o Senhor. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Depois compartilhe com os outros, os demais irmãos que não puderam acompanhar ao vivo a nossa live, mas que recebam a palavra da fé e que recebam a oração. Deus te abençoe. Amanhã,
Com a graça do Senhor, às 21 horas, mais uma vez nós estaremos aqui e aguardamos vocês. Que Deus abençoe você. 21 horas, não esqueça, amanhã, quarto dia, para a glória do Senhor. Obrigado. Fiquem com Deus. Tenham um sono abençoado. Salmo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo pego no sono. Porque tu, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Amém.